Eu não acredito que todas as pessoas nasçam com as mesmas possibilidades, muito menos oportunidades, né? Muita gente tem aquela fala meio clichê de que todo mundo tem as mesmas 24 horas e talvez de forma literal seja, mas na prática as 24 horas de uma pessoa não são iguais a de outras, né? E eu acredito que nem todas as pessoas tenham uma capacidade nata de crescer profissionalmente e financeiramente, né? Duro falar isso, mas é a realidade. O nosso contexto cultural, regional, contexto de Brasil, ele infelizmente, né, algumas pessoas não terão contato à informação técnica, informação profissional, infelizmente, né? Mas eu acredito sim que para a maior parte das pessoas existe sim a possibilidade de sair de onde está e ir para um degrau acima. Eu não acredito que as pessoas tenham as mesmas chances, muito pelo contrário. Algumas pessoas jamais alcançarão outras, algumas pessoas nascem com muito mais sorte, algumas pessoas nascem com muito mais condições e torna quase que humanamente impossível alcançá-las. E é isso, o mundo é assim, não tem muito o que se fazer e você não deve ficar preso a isso, né? Mas eu acredito que só pelo fato de você estar conseguindo assistir esse vídeo aqui pelo YouTube, você já tem a possibilidade de sair de onde você está e ir para um degrau acima. E esse aqui não vai ser um vídeo motivacional, porque se você me acompanha de outras redes, né, como meu Instagram, por exemplo, você possivelmente sabe que eu sou um objetivista. E por ser um objetivista, eu raramente consigo dar atenção a papo motivacional. Não que eu seja contra, tá tudo bem se você gosta, não tem nada a ver, mas eu não gosto por eu ser uma pessoa muito racional, no sentido de gostar de olhar para a realidade como ela é e agir a partir da realidade e não necessariamente esperar um processo místico, motivacional, achando que algum milagre nesse sentido vai acontecer. Não que eu não acredite em milagres, mas para essa área da minha vida eu sou muito racional, né? E o que você vai me ouvir falar nesse vídeo aqui, ele é uma das poucas ações que eu acredito que uma pessoa que, como eu e milhares de outros brasileiros que nasceram com quase nenhuma condição, né? Eu nasci numa cidade interior, nasci inclusive na roça, infelizmente não filho de fazendeiro, né? Não se desfazendo do meu pai, muito pelo contrário, dos meus pais, né? Porque essa foi a única coisa que eu realmente herdei dos meus pais, que foi uma boa educação. Meu pai e minha mãe, muito trabalhadores, muito honestos, muito éticos, sempre fizeram questão de que eu estudasse. Escola pública, mas que eu estudasse, que eu estivesse ali. Isso agradeço muito a eles. Mas como milhares e milhares de brasileiros, como mais de 90% dos brasileiros, nasci com poucas condições. Acredito que a maior parte de vocês que estão aqui me assistindo também, né? E o que acontece? Eu descobri, no decorrer desse meu crescimento profissional, até chegar onde eu estou nesse momento, e hoje numa condição muito confortável financeiramente, profissionalmente, que existe um caminho que sim, que você pode seguir, que eu não vou te dar certeza nenhuma, mas que existe grandes chances de você sair de onde você está. Você vai virar um milionário? Pouco provável. Um bilionário? Muito menos. Mas terá uma condição financeira muito melhor se você fizer o que eu vou te dizer, que não tem nada a ver com motivação e sim com realmente trabalho e esforço. Todas as pessoas que saíram do absoluto zero e talvez até do negativo, assim como eu, e tiveram esse crescimento, passaram por um período de tempo que eu chamo de anos de silêncio. Anos de silêncio. Existem alguns autores, inclusive, que falam sobre isso, né? Mas talvez não com essas palavras que eu vou dizer para você. O que são anos de silêncio? São aqueles anos em que você realmente está imerso num processo de crescimento, de aprendizado e de trabalho, em que esse período de tempo você ainda não tem nenhum retorno. Nem retorno financeiro, nem reconhecimento, e esses talvez sejam os anos mais difíceis, exatamente por você não conseguir enxergar o retorno, né? Porque o retorno ainda não existe. Mas são esses anos que de fato farão com que você consiga mudar de degrau, né? Imagina um avião, né? Eu gosto muito desse exemplo, né? Um avião, se você já andou de avião, sabe como é? No momento da decolagem, né, ele coloca basicamente toda a sua energia, né, para poder romper a barreira
da gravidade, do peso do próprio avião, e ele conseguir chegar na altura necessária para que ele se mantenha no percurso. E é nesse curto período de tempo em que ele gasta a maior parte da sua energia. Ele usa muita energia. Você está ali no avião para decolar, você vê que ele treme, ele chega a dar um impacto para trás para que ele consiga. Ele tem que botar muita energia para que ele consiga chegar e ali ele ter uma condição mais favorável na altura necessária para que ele possa seguir o percurso. E para pessoas como a gente, que nasceu com poucas condições, esse é o único caminho. Em um curto período de tempo, você colocar muita energia. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, né, só para que você entenda um pouco do contexto, né, eu estudei na Federal, eu fiz faculdade na área de agronomia, de agronegócio, de ciências agrícolas, né? Por que eu estou falando isso, né? Porque assim, muitos de vocês me acompanham lá do canal da Agrícola, onde eu falo com o público do agronegócio, né? Então assim, a gente tem um canal grande lá, com mais de 200 mil inscritos, monetizado, tudo certinho, e eu criei esse outro canal aqui agora para falar com um público mais aberto, e acredite em mim, eu não tenho interesse financeiro nenhum nesse canal. Não vou te vender nada, nada. Eu quero apenas dar a minha opinião e poder falar com um público um pouco mais aberto. Por isso que eu estou contextualizando um pouco aqui. E até o sexto período da faculdade, eu nem sabia se era aquilo mesmo que eu queria, né? Se era aquilo mesmo que eu queria. Muito, muito, muito perdido ali, né? E pensei em sair várias vezes, até que eu cheguei um momento em que eu tomei a decisão, falei, porra, tá na hora de queimar os barcos, é isso daqui mesmo e pronto. Então, do sétimo, oitavo período até o momento em que eu criei, em que minha empresa começou a dar lucro, foi um período de aproximadamente 5, 6 anos, né? E esses foram os meus anos de silêncio. Eu lembro que eu estava na graduação, eu meio que criei uma estratégia ali, eu sabia um pouco sobre onde eu queria chegar, eu não sabia o caminho todo, mas eu sabia, pô, eu quero me formar, eu quero trabalhar, eu quero abrir uma empresa, vou ali nesse período de tempo vou me especializar, vou ganhar experiência na área ao mesmo tempo em que eu começo a abrir minha empresa. Eu criei esse plano lá ainda no meados da graduação, né? E foi exatamente isso que eu fiz, né? Foi um período em que eu não ganhei dinheiro, foi um período, com muita dúvida, então eu estava ali, e aí, só para você ter uma noção, né? A gente, na graduação que eu estudei, você poderia pegar matéria de manhã, de tarde e de noite, né? Tinha turmas de manhã, de tarde e de noite, era a turma de agronomia e ciências agrícolas, onde que era basicamente as mesmas disciplinas, né? Entre elas, e aí você poderia alternar. E eu tive a possibilidade, por exemplo, de no sétimo período começar a trabalhar em escola, dar aula. Eu era bolsista da CAPES, com pesquisa e comecei a dar aula, tive a oportunidade de dar aula na prefeitura, por exemplo. Aí comecei a dar aula, aí eu comecei a adquirir um pouco mais de experiência, enfim, principalmente melhorando minha comunicação e já começando a juntar dinheiro, começando a guardar dinheiro, enfim, né? E ao mesmo tempo já começando a me especializar, fazendo cursos, entre outros. Eu termino a minha graduação já empregado, né? E aí eu era empregado numa escola agrícola, né? Eu já saí do ensino municipal, já tinha passado no estadual também, e fui dar aula numa escola agrícola, com professor e coordenador do curso técnico, já com bastante experiência em sala, bastante entre aspas, né? 2 anos de experiência. Mas assim, já com experiência em sala de aula e modéstia à parte, com uma didática muito boa, né? Eu sempre trabalhei muito a minha comunicação. Posso falar, inclusive, sobre comunicação com vocês em um outro momento, se vocês quiserem, né? Como vocês desenvolvem melhor a comunicação. E o que acontece? Eu saí, fui dar aula em escola agrícola, e lá a escola funcionava de manhã, de tarde e de noite, né? Os alunos dormem na escola, é uma escola integral, e às vezes eu dava aula de noite, às vezes dava aula de tarde, às vezes dava aula de manhã, então eu tinha ali um período específico de tempo. Eu falei, pô, estou no caminho, já estou começando no caminho que eu preciso. Comecei a prestar consultoria, porque lá atrás o meu objetivo era o seguinte, eu vou abrir uma empresa onde que nós vamos trabalhar com formação profissional e assistência técnica. Esse era o meu objetivo, tá bom? É lógico que com o passar do tempo eu fui ajustando esse objetivo até chegar hoje na empresa. Hoje nós somos a maior escola de cursos, nós temos a maior escola de cursos voltado para o agro, na modalidade EAD do Brasil, além de assistência, de outras atividades. Não vou falar sobre o nosso negócio aqui agora, tá? E o que acontece? Eu estava trabalhando em cima disso, né? Eu falei, pô, então prestando assistência técnica e dando aula, eu tenho a experiência necessária para abrir empresa. Esse era o meu objetivo. Só que era um momento em que eu ganhava pouco interessa, porque assim, já era casado, e fui casado já na época, e logo depois tive a filha, né? Em que foi um período muito difícil, né? Porra, morando na cidade, de aluguel, minha filha nasceu com problemas de saúde. Cara, foi um momento bem complexo, mas eu estava ali naquele período, porra, eu sabia o que eu estava querendo fazer.
né? E eu já não adiei muita coisa, né? E aí, a partir desse momento, já comecei a empresa, cara, trocando cebola. Investia, não retornava, investia, não retornava, mas eu sabia o que estava acontecendo. É lógico que nesse período de tempo também, estudando muito questão de empreendedorismo, estudando o que tinha que ser feito, quebrando a cara, perdendo dinheiro, mas colocando e ajustando. Foi mais ou menos 4 anos e meio, quase 5 anos, até o teu primeiro retorno financeiro na empresa. Só que, sabe o que me chama a atenção? É que nesse período de tempo ali, estudando, fazendo curso, pós-graduação, e trabalhando, e oferecendo meu serviço, trabalhando depois do horário, porque, cara, imagina, eu tenho 45 horas na escola, dando aula, tirava algumas horas para atender produtor rural, e as horas que sobrava, principalmente na parte da noite, quando eu não estava dando aula na parte da noite, eu não estava na escola na parte da noite, era o período em que eu estava investindo no meu negócio. E, cara, é muito complicado. Por quê? Porque nesse momento você não tem dinheiro, nesse momento o retorno financeiro ainda não existe, nesse momento ninguém te reconhece. É incrível, né? Porque todo mundo quer o tapinha ali nas costas, porra, tá legal isso aqui que você está fazendo. Não, isso não existe. Até o momento em que o primeiro resultado começa a aflorar. Mas veja, esse período de tempo, esses 5 anos, e é interessante que a maior parte das pessoas que eu converso que tiveram algum crescimento parecido, elas também relatam cerca de 4, 5 anos ali em silêncio, né, trabalhando ou fazendo algo. E é lógico que eu estou trazendo um exemplo de uma pessoa que empreendeu e ao mesmo tempo, né, eu tive um crescimento profissional, ao mesmo tempo no empreendedorismo. Só que em outras áreas é a mesma coisa, seja para poder fazer um concurso público, seja para poder chegar a um cargo que aquela pessoa quer ali dentro de uma empresa. É interessante porque existe, não é que é uma regra, mas existe um período de tempo em que as pessoas não te enxergam, que são nesses 5 anos, 4, 5 anos, às vezes um pouco mais, um pouco menos. Algumas pessoas têm mais sorte, menos sorte, mas é mais ou menos isso. Você está ali, você está trabalhando, você está se dedicando, você está estudando, né? Porra, você tem dúvida pra caralho, porque, porra, eu não sei, será que isso aqui realmente vai virar? Será que isso aqui vai dar certo? Será que isso aqui não vai dar certo? Você fica aquilo na cabeça, dá vontade de desistir várias vezes. Mas são esses anos de silêncio que realmente você acaba tendo que colocar muito mais energia. Cara, hoje a gente tem uma empresa muito bem estabelecida no Brasil, eu estou muito bem financeiramente e eu trabalho muito menos do que nesse período de tempo. Eu trabalho muito ainda, mas nada comparado com essa época. Não tem nem comparação. O tanto que eu estudava e trabalhava nessa época. Não dá para comparar. E aí eu vou conversando com outras pessoas, né? Eu tenho amigos meus que foram para a área de concurso público, falam a mesma coisa. Cara, se você realmente vai estudar para concurso público, não tem jeito, você vai ter que se abster disso aqui. E é 4, 5 anos aqui estudando, faz um concurso, não passa, faz outro concurso, não passa, estuda um pouco mais, ajusta um pouco mais, até que você chega ali no processo de aprovação. São os anos de silêncio. Aqueles anos em que, porra, não tem jeito, você não vai ganhar dinheiro, as coisas vão demorar a dar certo, você não vai ter reconhecimento, ninguém vai estar te enxergando, você vai estar passando para um lado e para o outro, ninguém sabe quem é você. Mas eu não vejo outra possibilidade para pessoas que, assim como eu, tiveram pouca oportunidade, né? Poucas possibilidades de crescimento. Eu falei em um vídeo anterior sobre queimar os barcos, né, que é o momento que você toma essa decisão, né, exatamente isso que eu fiz, eu tomei a decisão de falar, porra, é isso e pronto, e agora vamos fazer. Mas existe o tempo necessário para isso. Inclusive, se você vai nesse vídeo, vai ter pessoa que fala, porra, eu não vou esperar 4, 5, mas eu não vejo outra possibilidade a não ser isso. Algumas pessoas nascem com mais oportunidade, mas com a melhor condição financeira, nascem com mais condições, nascem com mais sorte, nascem no local certo. Pô, tá tudo bem, cara. Você também não vai ficar chorando, vai ficar cheio de... por causa disso, não. Vai fazer o quê? Não tem como mudar a realidade nesse sentido, né? As coisas são como são e você modifica a realidade a partir do que ela é. Né? E não da partir do que você queria que fosse. Eu queria que fosse diferente. Porra, queria, mas eu queria também ter nascido rico, mas não nasci, pô. Foda-se, vou fazer o quê? Então você olha para a realidade como ela é. E a partir dela, a gente busca uma mudança, né? E eu acredito que é isso, né? Se você não entender que os anos de silêncio serão importantes para o seu crescimento, dificilmente você vai chegar aonde você quer, né? Aonde você quer. É preciso abraçar esses anos de silêncio. Porra, é isso. Eu sei que eu vou passar por esse breu, eu sei que eu não vou ganhar dinheiro aqui, eu sei que as pessoas não vão me reconhecer, né? Isso aqui vale para qualquer objetivo profissional. Mas ele é importante. E pode ser que você se surpreenda, que com 2, 3 anos você já atinja o seu objetivo. Mas é pouco provável. É pouco provável. Quando a gente olha uma realidade do Brasil, esse é o mínimo necessário para que você consiga
atingir um resultado que realmente seja falar, pá, consegui, cheguei até onde eu queria aqui nesse momento, tá? É lógico que não é só isso, né? Vai ser preciso você passar dos limites, vai ser preciso você estudar, vai ser preciso você se especializar, vai ser preciso você melhorar em diversos pontos, em diversos aspectos, mas tudo dentro de um tempo e que não adianta colocar, né, a carroça na frente dos bois, como a gente fala, né? Não adianta, se eu pego, por exemplo, na área de agricultura, né, na minha área, você vai ver que quando você tenta forçar o crescimento, forçar o amadurecimento de uma fruta, forçar o crescimento de uma planta, automaticamente ela amadurece antes da hora e não consegue se desenvolver como ela precisa. O fruto não consegue atingir o seu grau Brix como ela precisa. A quantidade de açúcar, o tamanho, não consegue. É preciso tempo. Agora, dentro desse tempo, muito mais esforço do que todo o restante da sua vida. Eu tenho certeza absoluta que o que eu trabalhei nesses 5 anos de silêncio é muito mais do que eu vou trabalhar o restante da minha vida. Né? Assim, no sentido de um espaço de tempo. Né? Dificilmente eu vou chegar a 3, 4 horas da manhã trabalhando hoje. Não vou fazer isso, nem tenho por que fazer isso. Mas fiz isso muito lá nesse espaço de tempo. E na boa, talvez você olhe para isso como um papinho motivacional. Não me importo também, tá? Assim, eu estou falando exatamente o que eu passei e o que eu enxergo dos meus colegas que conseguiram algum resultado. Mais uma vez, eu não tenho objetivo de te vender nada, não tenho objetivo nenhum de monetização. Quero apenas te dar a minha opinião e talvez para muitos de vocês seja exatamente isso que vocês precisam ouvir. Tá? Não sei qual vai ser os seus anos de silêncio, mas defina, estude, deixe tudo muito bem definido e a partir do momento que você tiver decidido a colocar energia, não olha para trás não. Entenda que são anos difíceis, anos em que serão importantes, mas que ninguém vai te enxergar, que você não vai ganhar dinheiro, que você não vai ter tapinha nas costas, né? Mas que serão importantes. Abrace os anos de silêncio. Esse é o nosso vídeo de hoje. Se você tem alguma sugestão, algum comentário, coloca aqui embaixo, que será um prazer te ajudar da maneira que for possível. Forte abraço, tamo junto e até a próxima.